Quem não tem investimentos internacionais, tá maluco. Se você tem interesse sobre esse tipo de assunto, assista esse vídeo até o final, porque eu vou falar 7 tipos de investimentos mais usuais utilizados por investidores não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu vou falar quais são os investimentos, quais são os riscos, rentabilidade. Então bora lá! Antes de iniciar, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que tem vídeo novo toda semana. Os investimentos internacionais, eu diria que é a parte mais importante de uma carteira de investimentos, por diversos motivos, entre eles proteção da moeda, no caso do dólar frente ao real, né, proteção do risco político, já teve confisco, por exemplo, do dinheiro do pessoal aqui do Brasil, o custo que você paga no dólar, seja para viajar ou para fazer investimentos no exterior. Então, se você tem interesse nesse assunto e você não sabe se realmente vale a pena investir no exterior, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente desses assuntos, eu abordo esses sistemas que eu mencionei e me aprofundo muito. Então eu vou deixar esse vídeo aqui no card, aqui na descrição do vídeo. Então se você não sabe se vale a pena investir no exterior, como que é, quais são as vantagens, para o que você está fazendo agora, assista esse vídeo lá e depois volta aqui, porque nesse vídeo eu vou me aprofundar na prática quais são os investimentos que você pode estar fazendo no exterior para estar começando hoje. Então vamos lá. Agora eu vou falar os 7 tipos de investimentos mais utilizados no mundo inteiro no mercado americano. Eu vou dar notas de 1 a 5 para ficar mais fácil o entendimento. Vou abordar os assuntos de risco e retorno, que é o principal fundamento do investimento, em que 1 seria considerado aí algo de baixo risco, algo de baixa projeção de retorno, e 5 algo considerado aí de altíssimo risco e alta também projeção de retorno, né? Tudo no mercado financeiro se baseia em risco e retorno, uma balança. Então, o primeiro, para começar, sem enrolação, é o investimento mais seguro do mundo, que são títulos públicos federais americanos de curto prazo, tá? Coloquei o risco 1, já que, como eu falei, eles são considerados investimentos mais seguros do mundo, a maior economia do mundo, onde está listada as maiores empresas do mundo, onde está sediada, né, as maiores empresas do mundo. Estamos falando de um PIB de trilhões e trilhões de dólares, uma economia que só cresce faz quase 100 anos, então a moeda do dólar, né, americana existe há mais de 100 anos, então é com certeza um investimento que está listado aí, que está disponível para os investidores nas plataformas de investimentos do mundo inteiro, mais seguro do mundo. Não tem nada mais seguro que isso. O que vem junto com alta proteção, baixa projeção de rentabilidade. Só que um pouco contra do que eu estou falando é que estamos em um momento em que o juros americano está muito alto e historicamente não funciona assim. Isso ocasionou por conta da pandemia. A pandemia fez as pessoas ficarem presas em casa por conta do lockdown. Isso fizeram as pessoas pararem de consumir, meio que desencadeou aí uma estagflação no mundo, né, que é uma baixa oferta, as pessoas não consumiam igual. Aí depois que saíram do lockdown, teve uma alta demanda em cima de vários produtos, aí como por exemplo shopping centers, etc. Então a questão é, a pandemia ocasionou uma das maiores inflações nos Estados Unidos dos últimos 40 anos. E o que acontece? Quando a inflação está muito alta, o Banco Central, no caso o Fed, que é o Banco Central americano, tem que subir a taxa de juros para segurar um pouquinho a economia, para jogar a inflação para baixo. Resumidamente, para as pessoas gastarem menos. Porque os juros altos fica mais caro para você comprar uma casa, um financiamento, né? Comprar um carro, fazer as empresas pegarem empréstimos para financiar novos projetos, já que tudo fica muito mais caro. Então isso tira um pouquinho do dinheiro do mercado, fazendo com que a inflação caia. O retorno está girando em torno de 5% hoje. Entrando um pouquinho mais nesse assunto, e já falando dos tickers, né? Quais são os investimentos? Tem o Bill, o S-Gov e o TFLO. É quase tudo a mesma coisa, tá bom? Eu peguei o Bill aqui, que eu mesmo utilizo na minha conta pessoal, gosto muito dele.
Historicamente, os juros americanos girou entre aí 0 e 1% ao ano, para você ter uma ideia, tá? Começou a aumentar aí em 2022, como você consegue ver na tela. O gráfico aí de rentabilidade do Bill, ele ficou em 2021 quase que andando de lado, né? Você vê que ele não deu quase que retorno nenhum. Ele começou a dar um retorno a partir de 2022, foi quando começou a subir os juros para conter a inflação americana. E os juros americano parou de subir aproximadamente em 2023, onde chegou aí a 5,5%, atualmente na casa dos 5%. Na verdade, os juros americanos têm um intervalo de 0,25%, né? Hoje está entre 4,75% e 5%. Observando no histórico mais recente, que é no último ano, você consegue ver como que funciona o Bill. Ele variando aqui de aproximadamente uma cota de 91,8 a 91,4, pagando aí quase que 40 cents de dólar por mês. Só que isso é muito dinâmico, pessoal. Eu peguei o gráfico aqui também de dividendos para você ter uma ideia. Como você consegue ver aí, teve um boom muito forte em 2023 e 2024 vai acompanhar também esse gráfico coluna, tá? Mas você consegue ver ali, ó, que nos anos para trás, em que os juros americanos próximo à pandemia, quando estava baixo, ele paga muito pouco mesmo, já que é um investimento para manter quase que o seu poder de compra, para você não deixar o dinheiro parado. É como se fosse a poupança nos Estados Unidos. Investimento 2. São também título público americano, só que agora de longo prazo. Nicolas, tem muita diferença? Tem muita diferença. Nesse caso eu coloquei o risco 2, já que o risco 1 é quase que zero, né? Inexistente, algo mais seguro do mundo, etc. O título público americano de longo prazo entra um outro risco chamado risco de mercado, já que tem uma flutuação de preço no preço do título, não é um risco de crédito, né? Porque são título público americano, né? Calote, a probabilidade de levar é infinitamente pequena, tá bom? Embora exista, é muito pequena. E junto, né, com o risco que aumentou, eu coloquei um retorno 2, também que ele tem um retorno mais satisfatório do que o caso de título público americano de curto prazo. Só que tem riscos aqui que eu vou me aprofundar. O ticker desse título é o TLT, que é para você investir em título público americano com vencimento acima aí de 20 anos. Né? Como eu expliquei no investimento número 1, o juros americano ele parou de subir ali em 2023, tá? E ele começou a subir em 2022 e parou em 2023. Você consegue ver nesse gráfico aqui uma grande queda, principalmente 2022 para 2023, onde teve uma queda de quase 30% desse título, um título público americano, para vocês terem uma ideia. E como que funciona? É a marcação a mercado. Imagina que, trazendo para um exemplo mais didático, você vai comprar um título pagando 10% ao ano. Daqui a um ano, esse título agora no mercado tá maior, tá 15%. Se você quiser vender o seu título, você vai ter uma perda de rentabilidade, já que ninguém vai querer o seu título de 10%, já que no mercado tem títulos de 15%. Então você vai ter uma perda de rentabilidade. A gente chama isso no mercado de deságio, tá? Que ocorreu aqui no TLT. Tá? Você consegue ver essa queda acentuada de 2022 a 2023 por conta da queda dos juros americanos. Se pegarmos aí só dos juros ter parado de cair em 2023 para 2024, que é no último ano, você consegue ver que teve uma alta de quase 10%, tá? Do valor da cota. Fora isso, também tem os cupons que os títulos pagam, né? Você consegue ver aqui no gráfico coluna dos dividendos, pagando aí aproximadamente quase que sempre aí $2,5 dólares, até aí uns 3,5. Se você considerar aí uns $2,5 numa cotação atual de 100 dólares, dá um dividendo aí quase de 2,5% projetado, mais a rentabilidade. Então pode sim ser um bom investimento aí agora com essa queda dos juros americanos, que é o que esperamos, só que, como eu falei, tem um risco aí de mercado altíssimo que você tem que entender que está correndo. Então, se o juros americano parar de cair ou até voltar a subir, esse investimento vai render negativo, tá bom? Mesmo o investimento mais seguro do mundo pode te entregar uma rentabilidade negativa. Então, você tem que entender exatamente os riscos, embora
Eu mesmo tenho na minha conta pessoal, gosto muito desse tipo de investimento para surfar essa queda de juros americano, mas tem que entender um pouquinho mais dos riscos, já que essa renda fixa não é fixa, tá? Vai flutuar conforme a economia americana. Investimento número 3. É bem parecido com o investimento número 2, questão de título público americano de longo prazo. Nesse caso, o investimento número 3 são títulos de crédito privado, chamados também de títulos de dívidas corporativas de empresas americanas, né? O risco, eu coloquei 3, um pouco mais elevado do que título público americano de longo prazo, já que, fora o risco de mercado que eu já expliquei, temos aí um risco de crédito, já que as empresas podem vir a quebrar. E como tem um risco mais elevado, o mercado mesmo demanda um retorno mais elevado. Se fosse o mesmo retorno, o pessoal ia comprar título público americano. Então, o retorno é mais elevado, tá? O ticker é LQD ou QLTA. Eu vou me aprofundar um pouco mais no LQD, mas são títulos aí, basicamente, que são centenas de dívidas corporativas americanas, de empresas consideráveis aí mais estáveis, com alta qualidade de crédito, tá bom? Esse investimento, assim como o título público americano, nos últimos um ano ganhou mais de 10%, já que o mercado aí sinalizou uma queda da taxa de juros. Só que também, assim como o investimento de título público americano de longo prazo, ele sofreu muito de 2022 a 2023, como você consegue ver aqui nessa queda acentuada, caiu mais de 30% nessa queda. Já a questão de dividendo, ele pagou um pouco mais, né? Questão também de risco. Ele pagou aí, no gráfico de colunas de dividendos, você consegue ver que ele paga entre 3 a quase 4 dólares. Se a gente considerar aí aproximadamente 3 dólares e meio, para uma cotação atual de 113 dólares, dá um yield mais ou menos de 3% no ano. Mais a rentabilidade, que é essa questão aí da marcação a mercado, né? O juros americano, agora, entrando numa queda mais acentuada, ele tende a se valorizar bastante. Só que tem um risco implícito muito grande, principalmente por conta aí do título de dívida, dos juros americanos, né? Se parar de cair ou até sinalizar uma nova tendência de alta, se sair uma inflação muito alta nos Estados Unidos, tá bom? E também tem a questão aí das empresas quebrarem, ter aí um efeito dominó lá de quebra de empresa, também não é algo muito normal, mas pode sim acontecer. Esses são os riscos desse tipo de investimento. Eu gosto muito desse também, por isso que eu coloquei ele aqui na lista. Investimento número 4. Agora é um pouquinho mais diferente a abordagem. Eu trouxe aqui um tipo de investimento agora mesmo em renda variável, em ações, que é um investimento que você vai investir nas 500 maiores empresas americanas / mundo, já que as maiores empresas do mundo, a grande quantidade, tem sede nos Estados Unidos e também tem capital listado nas bolsas dos Estados Unidos. Então, são as 500 maiores empresas quase que do mundo, tá bom? Que é o índice S&P 500. Eu coloquei um risco mais elevado, agora o risco 4, que é um risco mais elevado do que a renda fixa que eu estava abordando. E o que vem com risco? Mais risco vem mais retorno. Você consegue ver aqui no gráfico na tela, ele quase dobrou em 5 anos. Ele variou mais de 190% o ETF chamado IVV. Mais a questão de dividendos. Você consegue ver na tela aqui, esse IVV pagou aí entre 5 e 7 dólares. Se a gente considerar a cotação atual de 574, daí um pouco de 1% aí de dividendo ao ano, mais a valorização da cota, que é o principal, já que não é muito normal as empresas nos Estados Unidos pagarem dividendos, já que tem a questão do imposto sobre dividendos lá, tá bom? Eu gosto muito desse tipo de investimento, já que em um ativo só você vai investir nas maiores empresas do mundo, como por exemplo Apple, quem quase não tem um iPhone hoje em dia, né? Um MacBook, um Apple Watch, né? Microsoft, quem não utiliza Word, Excel, PowerPoint. Amazon não é tão forte assim no Brasil, é mais nos Estados Unidos, mas a Amazon é presente no mundo inteiro, né? Quem não tem hoje Alexa, tem quase todas as residências do Brasil, né? Alphabet, que é o Google, né? Quem nunca usou um Google, um YouTube na vida. Tesla, do Elon Musk,
né? A Berkshire Hathaway, que é do maior investidor de todos os tempos, que é o Warren Buffett, Nvidia, questão de inteligência artificial, tecnologia, e o Meta, que é o Facebook, tá? Que é o WhatsApp, Instagram, etc. Enfim, são as maiores empresas do mundo, tá bom, pessoal? Eu gosto muito desse tipo de investimento, eu invisto todos os meses, tá bom? Temos até a parte de bancos também, Wells Fargo, The Bank of America, realmente é uma carteira bem diversificada quando você investe no IVV. Já entrando agora no investimento número 5, é bem similar ao IVV, ele tem mais risco, que é o Nasdaq 100, que é no caso o ticker QQQ, né? São triple Q aí. Eu coloquei aqui o risco 5, já que tem menos empresas, menos diversificação e mais concentração na parte de tecnologia. O que vem junto com o risco? Mais retorno, e isso não deu outra. Ele, nos últimos 5 anos, variou mais de 250%, mais os dividendos. No caso também os dividendos é bem menor aí. Se considerar aí, você consegue ver o gráfico na tela, coluna em torno de $2 aí por ano, considerando uma cota de 483, 0,4 de dividendos aí anual, mas o mais importante aqui é a questão da rentabilidade, mais 250% em 5 anos. Qual é a diferença na prática aí o Nasdaq 100 para o S&P 500? Como eu já mencionei, a questão de quantidade de empresas, né? O Nasdaq 100 aí tem 20%, né, da quantidade de empresas, ele é muito mais concentrado. Coloquei uma tabelinha aqui de 2021 da XP, em que você consegue ver, por exemplo, também tem Apple, só que Apple, por exemplo, no Nasdaq 100 era 11%, no S&P é 5%, quase que a metade. Microsoft é a mesma coisa, Amazon. E não tem, por exemplo, alguns bancos, entre outros investimentos que não são considerados aí a parte de tecnologia. E também esse gráfico, essa tabelinha aqui é de 2021. Isso muda toda hora, né? De 2021 para 2024 com certeza mudou, mas aqui o conceito é esse, tá bom? É muito mais concentrado nas empresas de tecnologia, a projeção de retorno é maior, já que o risco também é bem maior. Investimento número 6. Esse investimento é muito interessante para quem gosta de fundo imobiliário, tá? Eu coloquei um risco aí um pouco menor do que ações, ali junto com títulos de dívida corporativa de longo prazo. Tem também vários riscos, risco de mercado, risco de crédito, tá? Risco de inadimplência dos imóveis lá, tá bom? E um retorno também 3. O ticker é VNQ. Considerando uma cota aí de aproximadamente $96 atualmente, pagando aí aproximadamente $3, como você consegue ver no gráfico coluna aqui, é o que ele pagou desde 2020, aproximadamente $3 a $3,50, dá aproximadamente mais de 3% de dividendos aí ao ano. E assim também como os títulos de dívidas corporativas, sofreu muito com essa alta dos juros americanos em 2022 e 2023. Também é outro investimento aí que tende a se favorecer muito com essa queda dos juros americanos, tá? Você vê aqui, ó, 3%... Não, Nico, vou pegar um título aí americano de curto prazo pagando 5%, sendo que esse tá com muito risco pagando 3%. Só que, como eu falei, não é algo normal o título público americano pagar 5%, tá bom? As coisas caindo mesmo, lá o mercado se ajustando e os juros caindo, desabando, com certeza, aqui fora os dividendos aí que você vai ganhar, tende a se valorizar muito a cota do VNQ, tá bom? É proporcional, assim como teve a queda, pode ter essa alta quando as coisas melhorarem lá. Só que tem muitos riscos aqui, o VNQ é uma renda variável, tá bom? Depende aí de vários fatores fora os juros, como por exemplo dos próprios imóveis que são listados, embora o VNQ aí tem diversos tipos de outros rates, né, que fala nos Estados Unidos, o fundo imobiliário lá é o rates, tá? Então tem diversos rates no próprio ETF VNQ, tá bom? É bem diversificado, então esse tipo de investimento é muito interessante para quem gosta de fundo imobiliário e quer investir nos Estados Unidos. Tem que estudar esse tipo de investimento porque com certeza vai te interessar. O investimento número 7, esse investimento é um dos mais importantes da lista, já que esse mesmo, se eu tivesse que escolher somente um tipo de investimento dessa lista e deixar aí por 20, por 30 anos, eu com certeza escolheria esse. Se eu pudesse escolher só um, eu escolheria esse, que é o IAL.
que é o quê? Investimento no ouro. E ele basicamente vai acompanhar o preço do ouro físico, tá bom? Eu coloquei um risco 2 aí, que é similar aí título público americano, tá? Também um retorno 2, tem um retorno menor. Nos últimos 5 anos aí teve um 70% de alta. Só que esse investimento é em dólar, então estamos considerando aí que é um investimento que vai render o dólar mais o ouro. Frente ao real, isso é maravilhoso. Por que o preço do ouro tende sempre a subir? Por diversos motivos, tá bom, pessoal? O ouro é escasso, tá bom? Não tem um nível mais de ouro, não tem como produzir novos ouros. Lógico, tem ouro que vem sendo minerado ainda até os dias de hoje, mas bem menos do que já foi, tá bom? Ele é durável, o ouro aí existe aí desde os tempos antes de Cristo, né? Desde das tumbas lá do Egito, né? Foi quando começou a utilizar como moeda de troca, já foi utilizado como referência para a política fiscal no mundo inteiro. Então, o ouro é considerado uma das maiores reservas de valor do mundo, tá bom? Ele cresceu muito também na Segunda Guerra Mundial, onde tinha os nazistas indo atrás dos judeus. Os judeus basicamente, como é que vai pegar a casa dele e ir embora? Ele vendia por ouro, né? É muito mais fácil você fugir com seu patrimônio em ouro, em barra de ouro, e depois você vender em qualquer outro lugar do mundo. Então, o ouro é muito utilizado como reserva de valor para manter o poder de compra. Por isso que eu falei aí, se tivesse que escolher um investimento para daqui a 100 anos, com certeza eu escolheria esse, tá? Porque o ouro eu acho que ainda vai estar sempre subindo de preço, a não ser que o pessoal aí tá investigando aí a Lua, a China, os Estados Unidos, se for, ou Marte, né? Se acharem ouro lá, aí com certeza o preço de ouro vai cair. Mas vir a zero, eu acredito que nunca vai vir a acontecer, né? Algo muito mais distante é achar ouro em outro lugar, né? Mesmo assim, é algo que ainda vai valer alguma coisa. Esse tipo de investimento é bem mais complexo, então eu vou fazer um vídeo somente sobre investimentos em ouro, tá bom? Para me aprofundar um pouquinho mais. Mas eu peguei esse gráfico aqui, tanto do ETF IAL, que valorizou mais de 70% nos últimos 5 anos, quanto do próprio preço de ouro desde 1970. Você vê que ele vai sempre subindo conforme aí, já que ele tem um número limitado de quantidade de ouro, estima aí que aproximadamente o volume de ouro do tamanho de uma piscina olímpica, vai aumentando o interesse das pessoas por ouro, vai valendo mais. É questão de oferta e demanda. A oferta é limitada, quanto mais demanda por esse tipo de ativo, mais o pessoal tende a pagar, por isso o preço vai aumentando. Então, entrando aqui nas considerações final do vídeo, pessoal, vale enfatizar de novo, esse vídeo não é uma recomendação de compra. Utilize esse vídeo para uma questão didática, uma questão de educação, para você ir atrás desse tipo de investimento. Teve sempre um que você se interessou mais, então pega isso e estuda, entende todos os riscos, vê se encaixa não só no seu perfil, mas também no seu contexto de vida, de liquidez. Muitos investimentos desses são para longuíssimo prazo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, peço para que você me ajude, curte, comenta aqui abaixo, tá bom? O que você mais gostou e compartilha com alguém que você também acha que vai achar interessante. Muito obrigado e tchau!